Olá, estamos começando mais um programa Boa Tarde, Doutor. E hoje o nosso assunto é cirurgia plástica. Então eu tenho certeza que você tem várias dúvidas, fica ligadinho que a gente vai tirar todas elas. Quem nunca ficou insatisfeito com um pedacinho do seu corpo, com o nariz, com uma gordurinha localizada? E muitas vezes o exercício, uma roupa que ajuste bem ao corpo, pode disfarçar. Mas muitas vezes a cirurgia é a única solução para resolver aquele incômodozinho, aquele probleminha que incomoda. E para isso a gente trouxe hoje o Dr. Bruno Legnani. Tudo bom, Dr. Bruno? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. Nós que agradecemos. O Dr. Bruno, ele tem graduação em medicina pela Faculdade Evangélica. Ele fez residência em cirurgia geral pelo Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. E ele tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, conta para nós um pouquinho qual que é a cirurgia plástica mais procurada no seu consultório, qual é a maior reclamação que as mulheres chegam lá no seu consultório. Olha, a cirurgia ainda mais procurada, né, no campo da cirurgia plástica são as cirurgias mamárias, né? Tanto da inclusão de prótese de silicone ou para fazer aquela correção das mamas pós-gestacional, que é a mastopexia, né? Tem muitas pacientes que buscam para mamoplastia redutora também, quando tem as mamas muito grandes, mas em geral são as cirurgias de mama as mais frequentes nos consultórios de cirurgia plástica. Em segundo lugar, a lipoaspiração e a abdominoplastia, que é a cirurgia do contorno corporal que a gente fala muito, né? Muitas vezes associa a abdominoplastia com a lipoaspiração ou muitas vezes só a lipoaspiração mesmo. Entendi. E essa é uma queixa da brasileira, na verdade, né? A brasileira gosta, né, de aumentar o volume, ou muitas vezes reduzir, mas a brasileira tem a tendência a querer melhorar principalmente as mamas, né? Esse é um padrão assim que se Padrão. segue e muitas pacientes buscam esse padrão, então a cirurgia mamária no Brasil ela é muito frequente, mas em outros países também é bastante frequente. É mesmo? Sim. Eu tava vendo esses dias que hoje a cirurgia plástica de mamas mudou bastante também, né? Não é só colocada, implementada a prótese, mas também existe uma técnica que usa para sustentação. É verdade isso? Ou... Sim, a sustentação que muitas pessoas falam quando você faz a cirurgia mamária é o sutiã interno, que Isso. muitas pessoas usam esse termo, mas é a fixação do sulco submamário, que é a parte inferior ali da mama, você consegue fixar ela fazendo pontos que unem a fáscia com a musculatura, né, no sulco da mama. E essa sustentação ajuda que a prótese não passe ali, bloqueie, né, a passagem, a descida da prótese. Isso consegue trazer resultados mais estáveis para a cirurgia mamária. Ah, entendi. E a busca pela cirurgia, assim, idade, em relação à idade, qual que é a média de idade que as mulheres buscam a cirurgia plástica? Olha, a maioria das mulheres buscam pela primeira vez a cirurgia plástica após, né, as gestações, após a amamentação. Então, depois dessa fase que a maioria das pacientes buscam. E existe uma procura maior de adolescentes ou de jovens hoje em dia ou não acontece? Olha, não vejo isso assim como uma tendência, assim, Aham. né? O que tem muito hoje, atrelado às mídias sociais, que Isso. expõem mais, muitos pacientes mais jovens vêm muitas vezes querendo parecer outras pessoas, assim, Ah, sim. E trazem né? uma foto de alguém ou como gostariam de ficar, e muitas vezes isso não é possível, né? Exatamente, isso não é possível na maioria das vezes, né? Cada pessoa tem as suas características corporais e cada pessoa é única. Isso é o sensacional da criação, né? É. Nossa, e o corpo humano ele é tão sensacional porque existem vários tipos, vários biotipos. Tem muitas pessoas que, mas eu não tenho, por exemplo, cintura. Mas se você pegar mulheres como a Gisele Bündchen, que é considerada uma das mais Exatamente. bonitas do mundo, ela não tem uma cintura, porque o biotipo dela é mais dessa forma, né? E isso não torna ela feia de maneira nenhuma, né? Exatamente, bem isso. De Então, maneira essa nenhuma. tendência de procurar no outro, né, essa comparação é muito ruim, né? Porque a pessoa não Sim. consegue, muitas vezes, celebrar o que ela tem, né? Aquela beleza que Deus proporcionou para ela, né? Com certeza.
A gente até fala isso muito, assim, né, nos consultórios, que primeiro, para você fazer uma cirurgia plástica, você tem que gostar de você mesmo, porque você é especial, cada pessoa, né, é especial. Então, primeiro você tem que gostar de você para depois achar alguma coisa, olha, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo, tal, mas não querer tentar ser outra pessoa através de mudanças corporais, né? É óbvio que tem algumas pessoas que querem alguma coisa diferente, assim, e quando é possível, né, a gente pode fazer, mas na grande maioria das vezes as pessoas têm que, né, se aceitar primeiro como são e depois fazer melhoras. Exatamente, não tem uma solução mágica também, né? Não. E muitas vezes, quando a paciente chega, por exemplo, acima do peso, você faz uma recomendação de se exercitar ou de perder peso antes da cirurgia? Sim, existem até recomendações assim das sociedades, né? Tem a ISAPS, que é a Sociedade Internacional, a SBCP, que é a Sociedade Brasileira, né? Que não se realizem cirurgias assim com função estética, né? Óbvio, pacientes que têm a mama muito grande, querem reduzir até para facilitar no dia a dia, ou que tenham aquele abdômen avental muito grande que até dificulte, né, a higiene pessoal, faça por exemplo, feridas nessas dobras, isso pode ser realizado, mas daí com fins mais assim, Terapêuticos, reparador, até para dar reparador, um estímulo para paciente. Agora, com fins estritamente assim estético. estéticos, não se deve realizar esses procedimentos com IMC, índice de massa corporal, acima de 30. Então, muitos pacientes procuram, a gente acaba encaminhando para grupos especializados em tratamento, né, da obesidade e que geralmente são, né, compostos por uma multidisciplinar, né, geralmente começa pelo nutricionista, aí depois vai evoluindo dentro desse quadro, né, de profissionais. Psicólogos, muitas vezes, né? Psicólogos, com certeza. Esses grupos geralmente têm apoio multidisciplinar, assim, de várias profissões assim que auxiliam o paciente nesse processo de emagrecimento, ou muitas vezes quando o paciente não consegue, né, eles podem propor até aquela cirurgia que é bem conhecida, cirurgia bariátrica, né, para perca de peso, e daí num segundo momento, daí sim esse paciente pode ser submetido Uma cirurgia à plástica. cirurgia plástica. Ah, que legal. E quais são os riscos, assim, de uma cirurgia mamária, né? Toda cirurgia, a gente sabe, ela tem um risco, né? Mas a cirurgia mamária, quais são os riscos de efeito colateral, de anestesia? Olha, nesse mundo cirúrgico, assim, a gente classifica as cirurgias, né, de pequeno porte, médio porte e grande porte. Geralmente, as cirurgias mamárias são cirurgias de pequeno porte, que o paciente interna, opera e vai embora no mesmo dia. Normalmente não tem, assim, por exemplo, um distúrbio hemodinâmico, algo assim que sangre muito, que o paciente perca muito peso. Então, não tem uma grande repercussão clínica para o paciente. Só se houver alguma complicação que não é frequente nas cirurgias mamárias. O que pode acontecer, né, que a gente tem medo em qualquer cirurgia, são aquelas tromboses nos membros inferiores que pode subir e fazer lá um tromboembolismo pulmonar. Esse é o grande medo do cirurgião plástico, né? Mas nas cirurgias mamárias, como são rápidas, o paciente já deambula, já anda, né, rapidamente no pós-operatório, isso não é muito frequente. E na lipo aumenta um pouquinho, né? Sim, É uma cirurgia mais extensa. com certeza. E daí já tem uma mudança, né? E isso que eu te falei, faz uma resposta endócrino-metabólica ao trauma, né? O que é isso? O nosso organismo ele vai produzindo uma série de mediadores inflamatórios para combater aquela agressão, né? Que o ato operatório, que ali a cirurgia causa no paciente. Então, a chance de, por exemplo, fazer uma trombose, alguma coisa desse tipo já é maior. Por isso, também as profilaxias já são bem maiores do que na cirurgia mamária. E quando você associa lipoaspiração com a abdominoplastia, os riscos são ainda maiores. Porque durante a abdominoplastia, muitas pessoas falam, vai corrigir a diástase muscular ou a separação lá dos músculos reto-abdominais, que são muito comum na gestação. Você faz uma aplicatura, que muita gente fala, né, amarra ali dos músculos ali, assim, que você acaba unindo eles, né,
com a cirurgia. Isso aumenta um pouco a pressão intraabdominal, né? Sim. E quando você aumenta a pressão intraabdominal, você dificulta um pouco o retorno venoso lá dos membros inferiores, das pernas, para o coração de volta, para voltar, né, para a circulação ali. Porque a pressão intraabdominal às vezes é maior do que a pressão lá nos membros inferiores. E o paciente não está se movimentando tanto, deitado, né, não está fazendo contração ali dos membros inferiores, que é o que joga o sangue para cima. Então isso pode aumentar o risco. Por isso a profilaxia também nesses casos são maiores. E aquela meia elástica, né? Tem que usar a meia elástica, as botas de compressão pneumáticas, que são aquelas que apertam. Isso são recomendações dos cirurgiões vasculares, né, pra gente que se use, né, em todas essas cirurgias, porque o risco é maior. Então não é só uma lipo, né? Não é só uma abdominoplastia, né? Não, cada cirurgia, né, tem o seu risco. Essas já são cirurgias maior, de grande porte, assim, quando associadas. Então não é só, tem que fazer um pré-operatório muito bem feito antes, passar pelo cardiologista, né, para ele avaliar ali, ver se não tem, né, nenhum problema assim do paciente. A gente faz exames também de sangue. Muitas vezes a gente analisa ali a parede abdominal para avaliar se tem alguma hérnia, por exemplo, que isso é um ponto de fraqueza na parede abdominal. Então durante a lipoaspiração pode ser um ponto de perfuração, por exemplo. Então, geralmente a gente analisa tudo isso para daí falar, ó, paciente, você está apto a fazer cirurgia, sua cirurgia é de baixo risco, né? Assim. E eu ouvi falar de técnicas novas de lipoaspiração, acho que é lipo HD, 3D, alguma coisa. O que é isso, doutor? Então, a lipoaspiração, se for falar assim, é um ato que você utiliza uma cânula, né? Que ela tem um furinho na ponta, ou vários furinhos, isso tem muitas cânulas diferentes, acoplada num aspirador, num aparelho que ele suga, assim, ele cria lá um vácuo, né? Uma pressão negativa ali assim, e você vai fazendo movimentos de introdução da cânula lá no espaço abaixo da pele, né, e acima ali, por exemplo, da aponeurose, que é onde fica a gordura. E esse movimento vai entrando gordura dentro desse buraquinho e sugando, né? Esse é o básico, assim, isso é a lipoaspiração. Aí surgiu novas tecnologias novas que auxiliam nesse processo. Por exemplo, a Vibrolipo, né? Vibrolipo é um aparelho que ele vibra. Então ele facilita a gente, porque esse movimento de entrar e sair da gordura se torna muito mais fácil, porque ele vai vibrando. Então aquela força que você teria e a resistência ali que a gordura tem para você entrar com a cânula, ela fica muito menor com o aparelho vibrando. Então facilita muito. Com isso a gente consegue, às vezes, até fazer lipoaspirações maiores, porque você não cansa tanto. O braço, né? Sim, fica ali fazendo aquele movimento repetitivo, assim, né? E também você consegue acessar alguns locais mais fácil. Porque dependendo da região do corpo, tem mais ligamentos. A pele ali, às vezes, é mais espessa ou mais fina. Fica mais difícil. Com o Vibrolipo, como ele vai soltando o tecido, você consegue fazer isso mais fácil. Então, essa é a Vibrolipo. Aí existem vários modelos de Vibrolipo, né? E aí vem o que você tinha me perguntado, lipo 3D, lipo HD, que se fala muito. Antigamente, a gente fazia uma lipoaspiração, mas assim, como que eu posso te dizer? Chapado, que falavam muito antes, assim, dessa... Que era barriga chapada. Isso. E isso pode acarretar no paciente um resultado mais artificial, assim, que você vê lá, assim, aquelas irregularidades e tal, né? Então, passou por um tempo que se fazia barriga chapada mesmo, mas se deixava ali alguma camadinha para tentar evitar isso. Muitas vezes lipoenxertava em algumas áreas que você... Que lipoenxertia é você injetar gordura, essa gordura que você... Tira de algum lugar e injeta ali para tentar evitar essa... Lembra aquele aspecto de... Sim, granulado, assim, parecia uma casca de laranja, né? Uma coisa... Isso mesmo. Artificial, né? Bem artificial. E veio esses conceitos de lipo HD, lipo de alta definição, lipo 3K, existem vários nomes. Que, na verdade, isso, assim, são técnicas que às vezes nem existem. É um conceito que se veio, realmente ajuda muito, assim, isso, porque você consegue pensar na anatomia ali
do paciente. Na região a gente tem a musculatura, que é abdominal, ela tem, né, nas laterais, ela é mais marcada se você pegar uma paciente atlética e tal, então você consegue fazer as áreas negativas, que é onde você lipoaspira mais. Em algumas regiões, inclusive, você faz lipoaspiração bem superficial para criar aquelas marcas. Como se fosse um gominho. Isso mesmo. E até assim, sabe essas verticais que tem Sim. nas laterais do músculo? Você vai superficial para criar ali uma retração, fazer uma retração, para que simulem ali a curvatura natural, assim, do paciente. E fica muito mais bonito, né? Que fica mais natural, né? Assim, parece mais natural mesmo, assim. Óbvio, daí tem essas lipoaspirações de altíssima definição, que é com esses gominhos. Daí, realmente, assim, ela tem o estigma ainda de um procedimento mais artificial, assim. Mas isso vai melhorando, esses conceitos vão se adaptando, vão melhorando a cada dia mais. As tecnologias hoje, a gente tem aquele, por exemplo, o Renuvium, né? Existe o Body Tight também, que é um concorrente, mas e vão vir outros, assim, que eles fazem um dano térmico. Depois que você faz a lipoaspiração, você passa esse aparelho lá e tem daí várias tecnologias, assim, mas todas elas criam um dano térmico. Fazem, por exemplo, uma queimadura dentro do paciente, assim, uma queimadura, não uma queimadura, mas uma queimadura controlada. E essa queimadura controlada a longo prazo vai fazer um bioestímulo de colágeno, Olha que legal. o que traz mais firmeza, né? Mais... porque uma das coisas quando você tira a gordura é aumentar um pouquinho a flacidez, né? Perfeito, Olha que isso fantástico. mesmo. Nossa, muito legal. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas fique ligado que daqui a pouquinho tem mais. Olá, já estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Doutor. E hoje a gente está aqui com o Dr. Bruno Legnani falando sobre cirurgia plástica. Doutor Bruno, conta um pouquinho mais, né? A gente já aprendeu tanto no primeiro bloco aqui sobre lipo, sobre mama, né? Então fala um pouquinho, essas pacientes que buscam a cirurgia plástica como uma solução quando estão acima do peso, estão obesas, existe algum risco? É um problema para a cirurgia? Olha, é um problema sim. Essas pacientes, primeiro, elas precisam perder peso para depois realizar algum procedimento estético. Porque a lipoaspiração, ela não é um método de emagrecimento. Então, o paciente primeiro precisa estar com o peso controlado, com uma dieta adequada para depois fazer a lipoaspiração. Ela é um procedimento para tratar gordura localizada e não emagrecimento. E muitas vezes o paciente corre um risco, né? Fazendo um procedimento assim, estando acima do peso, né? Sim, corre risco, porque faz uma resposta endócrino-metabólica ao trauma muito grande. E esses pacientes que estão com o peso muito acima, a nosso limite, que geralmente a gente tem, não é uma coisa fixa, mas também é um conceito, assim, que não se deve passar de 7% do peso corporal lipoaspirado. Nessas pacientes que estão, ou pacientes que estão com o peso muito acima, eles não conseguem representar assim uma quantidade suficiente que a gente consiga trazer um resultado bastante harmônico para o corpo do paciente. Então, a gente acaba, quando faz cirurgias nesse tipo de paciente, acaba lipoaspirando muito a mais do que a gente consegue, e isso traz um risco muito grande para o paciente. Esse paciente, às vezes, pode precisar de transfusões sanguíneas de repetição, ou podem evoluir com uma necrose, por exemplo, por causa da anemia mesmo. Então, é uma coisa que é grave para a saúde do paciente, por isso que a gente evita E o próprio realizar. resultado, né? Não é aquilo que você gostaria, né? Porque eu acho que o cirurgião plástico, na verdade, é um artista, né? Então, o artista sempre quer o melhor resultado, né? Então, você pegar um paciente que não vai chegar naquele objetivo final, você sabe olhando, né? É um problema, né? É um problema tanto para a paciente que cria uma expectativa, às vezes, irreal, assim, de como ela vai ficar, e a gente, como médico, também, você não consegue entregar um resultado que você quer. A gente, como médico, assim, acredito que todos os médicos, quem faz medicina, não só a cirurgia plástica, você sempre quer o melhor quando o paciente procura. Pra gente é uma coisa legal, assim, o paciente me procurou e tal, então você quer entregar o que tem de melhor, assim, o melhor resultado,
ou melhora. E nesse tipo de paciente você não consegue. Não consegue. E a paciente que faz a cirurgia, faz a lipo ou faz a mama e depois de um tempo engorda, existe a chance de voltar aquela gordurinha no lugar onde foi lipoaspirado ou alterar o resultado final daquela cirurgia? Sim, se o paciente ganhar peso no pós-operatório de uma cirurgia plástica, por exemplo, da mama, a glândula mamária vai fazer uma hipertrofia, vai crescer. Então pode fazer pitose, né, que é a queda das mamas, ou mudar muito a forma da mama, né? Principalmente aquelas mamas que têm implante de silicone, então o resultado muda muito, né? Acaba perdendo o resultado, muitas vezes tem que reoperar, né, devido a esse problema. E na lipoaspiração, quando o paciente faz lipoaspiração ou abdominoplastia, quando você retira lá a gordura, você acaba retirando também células gordurosas daquela região. E quando o paciente ganha peso, as áreas onde você não realizou a lipoaspiração, que muitas vezes braço, pescoço, né, você vê as costas ali na parte mais alta ou mesmo nas pernas, a paciente acaba ganhando muito mais peso, aumentando muito mais essas regiões do que, por exemplo, no abdômen que ela lipoaspirou. Então acaba ficando um formato corporal bem disforme, assim, e isso é uma sequela, né? A gente fala isso, uma sequela da lipoaspiração no paciente que ganhou peso. E é comum o paciente se queixar de dificuldade de perda de peso logo após uma cirurgia, assim, porque o corpo ele sofre uma alteração metabólica, né? Sim. Então, existe alguma recomendação de pré e de pós, assim, alguma suplementação? Olha, existem. Hoje em dia, assim, a gente tem, né, o pessoal da nutrição aí, assim, eles vêm cada vez mais melhorando, assim, tanto o pré-operatório quanto o pós-operatório. Ajuda na cicatrização, ajuda no paciente se restabelecer muito mais rápido, a cicatriz muitas vezes fica de melhor qualidade. Nesses pacientes, por exemplo, que nem se perguntou de lipoaspiração, fica alguma flacidez, assim, a pele não consegue retrair tão bem. Quando você dá um aporte nutricional melhor para o paciente, às vezes até a pele consegue retrair muito mais do que naquele paciente que não se preparou assim também nutricionalmente, né? A gente é o que a gente come. Come. Então, como é legal esse Sim, atendimento multidisciplinar. multidisciplinar, né? Então, poder ter um personal, um Sim, também ajuda nutricionista, muito, né? né? Alguém que esteja te orientando Sim, antes e depois também, né? sim, isso ajuda bastante. E qual que é o tempo médio de recuperação dessas cirurgias? Tanto da mama quanto abdômen, a lipo? Sim, ó, cada cirurgia dessa tem um pós-operatório, né, diferente, assim. Mas no geral, assim, a gente sempre fala, depois de uma cirurgia de grande porte, por exemplo, a paciente vai fazer mama, lipo e abdômen. Para ela voltar, por exemplo, a trabalhar, leva um mês depois de uma cirurgia dessa. É diferente, por exemplo, de uma paciente que vai fazer uma cirurgia de pequeno porte, por exemplo, de prótese de mama. A paciente coloca a prótese e em 2, 3 dias ela consegue trabalhar se ela não fizer força, né, com os braços. Por exemplo, um trabalho no computador, por exemplo, o paciente com 2, 3 dias ela pode já voltar normalmente. Todo pós-operatório demanda assim um cuidado especial, assim, né? Por exemplo, da lipoaspiração, a paciente tem que saber que ela vai ter que usar aquela cinta modeladora, geralmente por 2 ou 3 meses, fazer drenagem linfática, que são aquelas, né? São só as massagens ali, mas às vezes tem aparelhos e tal, que ela vai ter que fazer aquilo para melhorar ali assim a cicatrização dos tecidos profundos, né? Vai ter que fazer um acompanhamento nutricional também no pós-operatório. Não adianta nada, né, fazer uma cirurgia grande dessa e, por exemplo, ganhar peso nesse período, né? Até muitas vezes a gente acaba encaminhando até, né, nesse contexto de fazer uma abordagem mais Multidisciplinar. multidisciplinar para o psicólogo também, assim, que ele também consegue ajudar bastante. Eu acho super importante isso, né? Porque às vezes a pessoa sai da cirurgia, ela vê aquele corpo, né, que tá todo moldado, todo, e se abandona, né? Fala, agora eu posso comer o que eu Sim, quiser, não preciso mais me exercitar. Na verdade, é todo um trabalho por trás, né? Que sim, exige sacrifício, né? com certeza. Não é uma mágica, né? Não. Até muitas vezes tem pacientes às vezes que trazem fotos assim pra gente, né? Olha, doutor, tem como fazer assim, ó, essa paciente, uma amiga, um parente ou uma atriz mesmo, ela fez essa cirurgia, olha só o resultado. A gente tem que explicar, olha,
não foi só a cirurgia. A intervenção cirúrgica geralmente é pontual, né? É uma cirurgia. Você entra ali assim, a gente precisa fazer isso, né? Vai lá, realiza e acaba saindo assim desse do meio. Mas a paciente, muitas vezes, para chegar nesse resultado, ela vai ter que fazer muita coisa, né? Que eu digo muita coisa, é uma alimentação saudável, né? Às vezes suplementação de algumas vitaminas e fazer atividade física, né? Assim, ter uma vida mais saudável. Daí sim você consegue chegar né? A gente sempre É o resultado fala, final. num resultado final que você quer. É. E existe uma idade mínima e uma idade limite para realizar a cirurgia plástica ou não existe um consenso em relação Olha, a isso? não existe muito consenso, porque dentro da cirurgia plástica a gente tem a cirurgia reparadora, né? Então, muitas vezes é realizado em bebês, assim, né? A Sim, gente acaba claro. operando pacientes muito jovens. E no paciente mais idoso, tem algumas coisas, por exemplo, sabe a blefaroplastia, que é aquela da pele, da pálpebra, Sim, que muitas vezes o paciente com 90 anos, assim, não está conseguindo enxergar direito, você vai ver por causa do peso ali peso. da pálpebra. E nesses pacientes pode ser realizado, né? Cirurgias estéticas mesmo, de retirada ali Sim. da pele. E hoje em dia a expectativa de vida está crescendo muito, então É. os pacientes hoje de 80 anos estão São super bem, jovens, são jovens, né? praticam exercício, É, estão se cuidando, querem continuar, né, sim. vivendo, namorar. É tudo, né? Ter uma vida ativa aí. É, então, nossa, mas é muito legal estar aprendendo tudo isso, né? E existe algumas cirurgias que estão sendo mais buscadas nessa pós-pandemia, assim, que as pessoas estão procurando mais? Tem. Olha, né, por tudo de resultados mais naturais, assim, tem se buscado muito, mas teve uma tendência muito grande agora no pós-pandemia de explante, que é pacientes retirando próteses de mama, Ah, assim, olha só. Aham. retirando próteses de mama. Isso foi uma tendência que a gente conversa entre os outros cirurgiões plásticos, que aumentou muito a demanda por esse tipo de cirurgia. E qual o motivo? Porque antes a mulher buscava uma mama até maior, assim, Sim. né? Ainda se tem isso, muitas pacientes buscam, mas muitas pacientes colocaram a prótese há 10 anos, 15 anos atrás e conviveu super bem, tudo certinho, e agora chegou um ponto que ela teve filho, ela vai ter que reoperar agora por algum motivo, e ela, dessa vez eu quero tirar a prótese e quero fazer sem prótese, quero mais natural mesmo, né? E Assim, aí eu não há vou necessidade precisar. de tirar pele, não? Muitas vezes sim, na maioria das vezes é necessário, né, que se tire pele para corrigir pele, que a paciente mesmo se fosse colocar outra prótese, ela teria que fazer a mesma coisa. A gente consegue nessas cirurgias lipoenxertar, colocar gordura na mama lá assim, para aumentar, melhorar um pouco o volume, se a paciente for magrinha, tiver pouco tecido mamário. Mas se me perguntar a tendência pós-pandemia, É essa foi uma desplante. mudança de tendência Nossa, isso pra mim é muito grande. uma novidade. É legal saber, né? As pessoas estão buscando algo mais natural. Mais natural e que incomode menos, porque a prótese, né, é bonito, né, é legal, assim. Tem muitas pacientes que não se veem sem, né, assim, falar, eu tenho a minha, não sinto nada e eu não me vejo sem. Quando precisar, eu vou trocar. Trocar. E tem pacientes que às vezes se incomodam, para fazer atividade física me incomoda, ou para dormir, eu costumo dormir de bruço e eu tenho dificuldade com a prótese, sempre me incomodou isso, então eu decidi retirar. E existem muitas coisas que têm se falado sobre os implantes de silicone. Eles não são definitivos, a média de tempo aí é de 8 a 12 anos, óbvio. Tem pacientes que ficam um pouco mais, né, normal. E existem algumas doenças que podem estar relacionadas com os implantes de silicone, que é, né, a Ásia Síndrome, ou doença de silicone. Mas ainda faltam estudos assim que realmente comprovem, né, que elas existem e para a gente conseguir explicar para os pacientes melhor, né, até no pré-operatório, conseguir explicar, olha, existe isso, né, qual o paciente que tem mais tendência. Uma coisa que a gente fazia, né, até eu já cheguei no começo da minha carreira a fazer isso, que sou jovem, pacientes, por exemplo, com doença inflamatória crônica, lúpus. Hoje a gente conversa com esses pacientes, olha, dá para lipoenxertar, tal, prótese de silicone pode, né, favorecer você ter uma contratura de cápsula precoce e tal. E só em últimos casos a gente propõe prótese para esses pacientes, né? E a paciente que colocou a prótese, geralmente
ela sai do consultório com uma recomendação de tempo para fazer uma substituição ou Olha, não existe isso? não Que existe antigamente isso. se falava, né? Ah, depois de 10 anos precisa trocar, mas Sim. elas não são infinitas, mas Mas se tiver tudo bem, se tiver tudo bem, sim. Tem pacientes que ficam 20 e poucos anos, né? Mas aham, não é isso a regra. a regra. A regra é assim, né? É que o paciente, depois de 10 anos, comece a fazer um exame anual lá para avaliar se a prótese está tudo bem. Até ir no médico para ver, né, se a prótese continua ali com uma consistência mais molinha, não está fazendo contratura de cápsula. Se a paciente também ficar de olho depois que passa esse tempo, se começar a dar dor na mama, por exemplo, que ela procure, né, um médico especialista para ele avaliar. Mas se a paciente tem, por exemplo, 15 anos, ainda está com a mama macia, que a gente fala, não tem contratura de cápsula, o resultado estético dela, ela está feliz, assim, está contente. Não tem porquê, Continua. continua. Mas se tem alguma coisa dessa, por exemplo, contratura de cápsula, uma assimetria na mama que precise de uma investigação, aí muitas vezes a gente já recomenda assim, olha, tem que trocar. E não é só tirar uma e colocar outra, Não é uma né? cirurgia simples assim, É, a né? gente geralmente tira a prótese, tira a cápsula da prótese e coloca outra prótese, às vezes muda o plano, né? Por exemplo, tava por cima do músculo, você baixa, coloca por baixo do músculo, ou passa para dual plane, ou coloca por cima do músculo, num caso inverso. Isso tudo pode acontecer. E em relação à cicatriz, ela é individualizada também? O local da onde vai ser feito o corte, onde vai ser implantado? Ou. Então, é que depende muito. Quando a paciente vai só colocar o implante de silicone, as três principais vias é via axilar, periareolar ou pelo sulco mamário. Eu tenho, né, eu e a maioria dos cirurgiões hoje acaba optando pelo sulco submamário, ali o corte, porque quando você faz, ou tanto via axilar ou quanto periareolar, você expõe a prótese a maior contaminação ali dessa região. Você passa no meio da glândula mamária, por exemplo, ou se passa no meio das glândulas sudoríparas. Isso a longo prazo pode fazer um biofilme lá na prótese e favorecer a contratura de cápsula. Então a gente tem optado mais, né, por essa via Inframamária. inframamária. Mas dependendo do caso, a gente acaba, né, indicando pela areola ou via axilar. Isso depende muito de caso para caso, mas na maioria dos pacientes, via sulco Legal. mamário. Doutor Bruno, muito obrigada. Nossa, foi incrível. Elucidou várias dúvidas que eu mesma tinha. Te agradeço muito, né, por Imagina. ter aceitado o nosso convite. E eu quero agradecer você que está nos assistindo. E não perca os nossos próximos programas da Rede Super. Até semana que vem.